Boa noite a todos, este é o canal Tratamento de Efluentes e este é mais um vídeo falando sobre esse assunto fascinante que é o tratamento de efluentes industriais. Neste vídeo vamos falar sobre alguns assuntos conceituais. O primeiro conceito é, afinal das contas, o que é um efluente? Um efluente nada mais é do que um líquido resultado de algum processo produtivo. Este líquido é composto por 99% de água e 1% de outras substâncias. Esse 1% de outras substâncias pode ser divididos em 3 categorias. Primeiro, podem ser gases dissolvidos, entre eles nós temos, vou citar alguns, tá? Existem dezenas, centenas ou milhares. Nós podemos ter ar atmosférico, oxigênio, nitrogênio, que estão no ar atmosférico, amônia, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, entre outros gases que podem, cloro gasoso mesmo, que podem estar dissolvidos dentro da água. Então, primeiro item, gases dissolvidos. Segundo item que pode estar presente num efluente, né? São líquidos. Líquidos que são miscíveis, ou seja, estão dissolvidos na água, estão misturados de uma mistura homogênea com a água. E eu vou citar aqui 2 que são muito comuns, que a gente lida com eles no dia a dia. Vou tentar usar alguns exemplos de substâncias que a gente manipula elas no dia a dia para ser mais fácil, tá? Então, água e álcool, por exemplo, ou água e ácido acético, que é o ácido do vinagre, né? Que formam emulsões ou formam misturas verdadeiras, ou seja, são líquidos miscíveis. Mas também nós podemos ter líquidos immiscíveis na água. Por exemplo, água e um óleo. Vocês vão dizer, mas água e óleo não mistura, né? Sim, é verdade, formam fases heterogêneas. Porém, sob determinadas condições e pela adição de algumas substâncias, como por exemplo tensoativos ou surfactantes, eu consigo fazer com que este óleo, que seria immiscível com a água, que estaria separado, ele acabe sendo emulsionado ou disperso dentro da água. Então, a segunda categoria de poluentes que nós podemos ter são os líquidos miscíveis ou immiscíveis com a água, tá? Que podem estar presentes. E a terceira classe de substâncias que podem fazer parte do nosso efluente serão os sólidos, que são divididos também em 3 subtipos. Primeiro, sólidos dissolvidos. Então vou usar o exemplo caseiro. Açúcar e sal dissolvidos em água, né, eles se desaparecem, eles se desmancham, como se fala no dia a dia, né? Ou seja, se dissolvem no meio líquido e formam uma solução verdadeira. Esses são sólidos dissolvidos dentro da água. Não é só água e açúcar, nós temos de inúmeras substâncias, algumas inofensivas e outras extremamente tóxicas e venenosas, como por exemplo cianetos, né, que são venenos mortais e que são solúveis em água. Então nós temos os sólidos dissolvidos. Depois nós temos uma outra categoria que são os sólidos suspensos. O que são os sólidos suspensos? São partículas já um pouco maiores, né, maiores do que os sólidos dissolvidos, na ordem de alguns micra de diâmetro, e que se mantêm em suspensão, ou seja, eles estão dentro do meio líquido e espontaneamente eles não se separam, eles não decantam espontaneamente. Estes são os sólidos suspensos, tá? E a terceira categoria de sólidos é aquilo que a gente chama de sólidos sedimentáveis. O que são os sólidos sedimentáveis? São aqueles que já têm um tamanho um pouco maior, estão dispersos no meio líquido, mas por causa da agitação, do movimento
No momento que o líquido se estagna ou a água para, eles vão espontaneamente decantar. Então aqui é o exemplo da areia na água ou terra e tal, que com o tempo elas vão decantando. Todos esses componentes de um efluente são muito importantes. Sejam gases, sejam líquidos, immiscíveis ou miscíveis, e sejam sólidos, suspensos, sedimentáveis ou dissolvidos. Por que eu falo isso? Porque mais adiante, quando nós tivermos um laudo de efluente em mãos, e logo a gente vai falar sobre isso, vocês vão ter um laudo para analisar, né, para avaliar os resultados, e lá vai estar determinado, vai estar descrito. Por exemplo, sólidos suspensos até X miligramas por litro, sólidos sedimentáveis até X miligramas por litro. E lá embaixo vai ter um outro item, sólidos totais. O que são esses sólidos totais? É a soma dos sólidos que estão dissolvidos, mais os sólidos sedimentáveis e mais os sólidos suspensos. Se eu sei quantos são os sólidos suspensos, eu sei quantos são os sólidos sedimentáveis e eu sei quantos são os sólidos totais, eu diminuir um dos outros, eu vou chegar nos sólidos dissolvidos, tá? Que os sólidos dissolvidos eles estão ligados a um parâmetro, nem todos, tá? Alguns sólidos dissolvidos estão ligados a um parâmetro chamado condutividade elétrica, mas para eles poderem fazer parte da condutividade elétrica eles têm que ser ionizáveis, que é um outro conceito também que nós vamos falar depois sobre o que é ionizável e aquilo que não é ionizável. É um conceito da química, mas eu vou tentar explicar para vocês de uma maneira que seja mais fácil de compreender. Tá bom, meus amigos? Para não me estender demais no vídeo, eu vou parar por aqui. Mas no próximo a gente vai falar mais alguma coisa sobre a importância do tratamento de efluentes, por que é que nós fazemos o tratamento de efluentes e qual é o objetivo que nós queremos com o tratamento de efluentes. Tá bom? Quem gostou, se inscreve no canal, dá um ok aí, né, e ativa as notificações para receber os próximos vídeos. E podem compartilhar com quem vocês quiserem, que o objetivo é esse mesmo, é dividir informações. Grande abraço e nos vemos até breve.